Ponto de equilíbrio. No caminho da casa do papai tem uma ladeira bem íngreme e eu gosto de ficar parado na ladeira sempre controlando a embreagem e o acelerador. Ou seja, eu não utilizo o freio para ficar parado. Não estou recomendando isso para ninguém. Mas é que isso me faz lembrar o que eu quero falar no vídeo hoje, sobre ponto de equilíbrio. Quando eu estou fazendo aquele controle do carro com a embreagem e o acelerador, quando eu solto um pouco mais a embreagem e acelero, o carro começa a se mover. E se eu só piso um pouco mais na embreagem e vou soltando o acelerador, o carro começa a descer. Mas tem um ponto aí que eu consigo deixar o carro 100% parado. E é assim que acontece nas empresas. As empresas vendem e têm despesas. Existe um ponto de equilíbrio em que as receitas se igualam às despesas. É o que a gente chama de break-even. Essa semana um grande amigo está fazendo um investimento e me pediu para calcular o break-even da empresa dele. Queria compartilhar um pouco com vocês sobre essa experiência. Continuando com o nosso vídeo sobre ponto de equilíbrio ou break-even ou ponto de equilíbrio. Para a gente entender graficamente o que é isso, imagine um gráfico em que eu tenho no eixo X, esse eixo Y, na verdade, vai representar tanto despesas como receitas. E no eixo X, ele vai representar quantidade. Então, quantidade vendida, quantidade de produto vendido, quantidade de serviço fechado. Suponhamos que a minha empresa não tenha feito nenhuma venda naquele mês. Quais serão os meus custos? Serão os custos fixos. Ou seja, se eu não tiver nenhum negócio fechado, nenhuma venda, mesmo assim eu vou precisar honrar com aluguel, com salário de funcionário, com condomínio, com energia, com custos fixos que não vão variar em relação à minha quantidade de produtos vendidos. Mas a partir do momento que eu começo a realizar vendas, eu começo a ter o valor dos meus custos fixos mais uma porcentagem de renda de custo variável, ou seja, de despesas que estão associadas aos meus custos de produção. Então esse gráfico de despesa vai se comportar mais ou menos assim, largando de um pontapé inicial aqui, que seria os meus custos fixos, e à medida que eu for aumentando o número de produtos vendidos, eu vou aumentando o meu custo variável. Então é esse o comportamento do meu gráfico de despesas. No entanto, o meu gráfico de receitas, se eu não tiver nenhum produto vendido, eu vou ter zero receitas. Então, o meu gráfico de receitas vai nascer do eixo 00, né? do ponto 00 aqui. Só que, se eu tenho uma precificação adequada, e aqui eu faço, aproveitando o ensejo, um vídeo que eu gravei falando sobre precificação. Vou deixar o card aqui no vídeo se quem quiser assistir. Mas se você tiver uma precificação adequada, essa reta de receitas vai se comportar com um coeficiente angular maior do que o coeficiente angular da reta de despesas. Então você vai ter algum comportamento semelhante a esse. E aqui seriam as suas receitas. E nesse determinado ponto, as duas retas vão se cortar. É esse o ponto que a gente chama de ponto de equilíbrio. Ponto, na verdade aqui, ponto de equilíbrio.
Essa semana eu estava dando mentoria para uma startup e eles precisavam preparar um pitch para um investidor, para buscar recursos, e eles ensaiando sobre o pitch deles, eles falavam sobre break-var. Nesse linguajar de startup, break-var significa dizer que a empresa já break-vou, a empresa já tem condições de se manter. A quantidade de negócios que a empresa faz por mês é suficiente para pagar todos os custos dela. Então, mais um detalhe que assim, algumas pessoas se confundem por exemplo, o meu produto custa R$10 e os meus custos fixos custam R$100. Quanto é o meu ponto de equilíbrio? Muita gente tende a solucionar isso aqui dizendo, se eu tenho que vender, se meu produto custa R$10 e meu custo fixo é 100 dividido por 10, o meu ponto de equilíbrio é 10 produtos. Isso aqui está errado. Porque isso aqui você está atingindo um faturamento igual ao seu custo fixo. Só que dos R$10, apenas uma parte fica na empresa como lucro. Então, dependendo dessa margem de lucro, essa sua curva pode ser nesse grau de inclinação, como pode ser nesse grau de inclinação, como pode ser nesse grau de inclinação, como pode ser nesse. Então você teria pontos de equilíbrios mais curtos, dependendo da sua precificação, ou pontos de equilíbrios mais longos, ou até, dependendo de uma precificação equivocada, você pode ter um gráfico em que não haveria ponto de equilíbrio. Ou seja, que você precificou errado o seu produto e essas curvas são paralelas ou são até... à medida que você vende no prejuízo, você faz distanciar mais elas. Eu preparei uma planilha, como eu falei no começo do vídeo, um amigo está fazendo um grande investimento e ele me pediu ajuda para ter uma noção do quanto que ele precisa vender por mês para pagar todos os custos. E eu preparei uma planilha, vamos para o computador. Pessoal, está aqui a planilha, vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. Quero dizer que essa planilha ficou fantástica, ficou muito boa. Quem quiser, deixa aqui nos comentários, faço questão de enviar para vocês. Então, essa daqui é a tela da planilha, a página inicial da planilha. A gente vai clicando nesses botões e eu vou explicando para vocês. Primeiro botão de investimentos. Nesse botão você vai cadastrar todos os custos. Só um minutinho que o gato vai encher o saco aqui. Quer que eu leve? Quero. Bora lá. Nessa primeira aba, você tem que cadastrar todos os investimentos para a sua empresa iniciar. Então, nesse caso aqui desse meu amigo, qual é o intuito da empresa? A empresa vai comprar arroz no Rio Grande do Sul, vai ensacar e vai vender os saquinhos de 1 quilo. Então ele precisa de uma ensacadeira e precisa de muito capital de giro, porque para ele rodar 15 dias de produção, ele me disse que precisaria de R$308 mil. A gente vai depois mostrar como calcula esse valor de capital de giro. Se bem que quem quiser saber o que é capital de giro, como calcular, se quiser planilha sobre capital de giro, também tenho 2 vídeos falando sobre o assunto. Entra aqui no meu canal, procura lá capital de giro, que com certeza você vai encontrar um vídeo e vai ser útil para a sua empresa. Então, a gente cadastrou aqui a máquina ensacadeira, que era R$500 mil, e 308 mil de capital de giro. Em RH, a gente colocou aqui 2 motoristas, 2 operadores, 4 capataz, um estoquista, uma telefonista e um assistente. Deu uma folha aqui de R$39 mil. Aí você vai preencher de acordo com a sua empresa. Voltamos para o painel. Custos fixos. A gente estimou que ele ia ter 39 mil de folha, R$2.420 com refeições, R$2.600 de depreciação. A gente estimou a depreciação em 25 anos, R$5 mil de aluguel,
R$ 5.000 com empilhadeira, R$ 1.000 de contabilidade e R$ 1.000 de outras despesas. Painel. Agora eu vou mostrar os insumos, e aqui é cadastro de item, tudo que você vai vender, que você vai compor o seu produto. O produto dele é um commodity, então ele não tem muito o que fazer. Basicamente ele vai comprar arroz em saca, vai ensacar em sacos de 1 quilo, vai criar fardos e vai colocar uma embalagem nesse saco e vai ter o custo com frete. Para comprar o produto dele, basicamente é embalagem e o próprio insumo. Então, ele colocou aqui o preço. Esse preço aqui já está considerando o ICMS do produto. Voltamos lá para o painel. E aí a gente vai para o cálculo do custo. Ali era só o cadastro do item, a gente vai para o cálculo do custo. Que essa é muito semelhante à planilha de precificação que eu já apresentei para vocês. Aqui ele vai colocar o produto, se eu colocar a embalagem, ele já puxa tudo. Se eu colocar frete, ele já puxa o custo do frete, mas na verdade aqui eu quero o insumo arroz. 30 kg de arroz a 1,35 dá R$40, 30 embalagens a 12 centavos dá R$3,60 e 30 fretes a 11 centavos dá R$3,40. Totalizando o valor do produto a R$ 47,53 o fardo. E aí assim, isso é commodity. Não adianta ele querer colocar uma margem de 50% que ele não vai vender. Para o mercado dele, o fardo de arroz sai a R$ 56,70. Então esse é o preço de venda dele. E aí ele precisa trabalhar para reduzir custos, para aumentar a margem. Ele não pode mexer no preço de venda. Hoje ele está com uma margem ainda até interessante, está com margem de 19%. Vamos voltar lá para o painel. A máquina que ele quer comprar tem uma capacidade de produção de 50 kg por minuto. Vamos supor que a máquina dele, a gente vai trabalhar com uma produção de 40 kg por minuto. Então a gente já deixa aqui. Quando eu faço isso, eu já mexo automaticamente no capital de giro dele, tá vendo? Vocês lembram que aqui era 308 mil? Vamos voltar lá para os 50. 50. Capital de giro, 308 mil. Por quê? Que é o capital de giro necessário para ele girar 15 dias de produção. Se eu coloco 40 quilos por minuto, eu estou diminuindo a produção dele, logo ele vai necessitar de menos capital de giro. Então, estou simulando aqui com 40, mas na verdade pode ser 30, pode ser o que você, nesse caso aqui, a capacidade da máquina. E vamos para painel. E vamos para a simulação, para o resultado final do negócio. Então a gente tem aqui o fardo, aquele gráficozinho que a gente construiu antes, está aqui ele, do ponto de equilíbrio. E a gente tem a seguinte situação. O fardo de arroz com 30 quilos ao preço de R$ 56,70. E total de vendas zero, total de receita zero, total de custo zero, lucro zero. Mas eu tenho 55 mil de custo fixo. E meu imposto até agora é zero, porque eu não vendi nada. Então, se eu não vender nada, todo mês eu pago 55 mil reais, tenho 55 mil de prejuízo. Se eu vender 100... Só um minutinho. Vou te dizer, eu tranquei essa porta, ele pulou por ali, ele abriu essa daqui e tá vindo pra cá. Tá, não, ele abriu a porta. Tipo assim, eles querem me deixar, eu não vou ficar preso. Bora lá. Mas a gente vai fazer esse vídeo. Então, se eu vender 100, eu já começo a ter 5 mil de receitas, mas meus custos acompanham. Já tenho 4 mil de custos, tenho só 900 reais de lucro, só que é o lucro antes de eu reduzir aqui os meus impostos e custos fixos. Então eu continuo tendo 54 mil de lucro líquido. E assim eu posso ir brincando, eu posso colocar 1.000, continuo tendo prejuízo, ó, essa célula, enquanto ela estiver vermelha, é prejuízo. Vou colocar 2.000, prejuízo, 3.000, prejuízo, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, tive lucro. Então meu lucro ficou entre 7 e 8 mil unidades. Mas João André,
peraí, isso aqui não é break-even não, você está chutando valores aqui, eu quero um valor certinho. E aí o que é que a gente pode fazer? Como eu sou muito legal, eu já coloquei uma macro aqui, se você clicar em calcular o break-even, ele vai calcular. Vamos lá? Pá! Então, o número que eu passei para o meu amigo, na verdade, eu passei outro, eu mexi nos dados, eu não ia apresentar os dados da estratégia do meu colega para vocês, mas eu passei o número correto para eles, mas para o nosso exemplo, a gente tem que vender 7.089 fardos de arroz por mês para sair no 0 a 0, ou seja, para não ter nem lucro e nem ter prejuízo. A partir do 7.090 eu começo a ter lucro. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.